22 de maio, sexta-feira de 2026. Nós estamos fazendo a nossa reunião de conjuntura, depois de um certo tempo, sem operarmos essa reunião com o Grupo Cruz e Força e para também o canal TV Notícia Cristo Rei Jesus Nazareno, ressurreto. Temos muitos projetos para a pregação da Palavra de Deus, para a edificação da fé em andamentos. Estamos construindo uma capelinha devagar, né? Deus nos dá recurso, a gente vai, com pouco recurso, a gente vai avançando, né? Já fizemos contrapiso, já concretamos as colunas e já temos o material das paredes, da alvenaria. E vamos indo com o pedreirinho, amigo nosso aí. Então, temos muitos projetos e hoje na reunião de conjuntura, neste ano de política no Brasil, importante, né? Os cargos majoritários aí, o Senado, o Congresso, presidência, temos a política na nossa vida, na igreja. E temos novidades, concluímos o curso de estudo de Apocalipse por capítulo, nessa movimentação geopolítica muito intensa no mundo hoje, global. E vamos fazer essa reunião de conjuntura hoje para falar sobre vários pontos, né? Um deles, a transitoriedade da nossa vida. Nossas gerações, a minha geração aí já está querendo passar e a gente precisa transmitir, né, o que a gente recebeu do Senhor para as novas gerações tomarem força. Diz São Pedro que os jovens são fortes. Então, nós idosos somos fracos e estamos passando um pouco dessa sabedoria com humildade que Deus nos ilumina para as novas gerações tocarem o barco, como diz popularmente, né? Temos também a Copa do Mundo esse ano, ainda bem, né? Um pouquinho para relaxar, né? Para se divertir um pouco, para relaxar os nervos. O esporte aí bonito, né? Espero que seja uma Copa bonita. Não acredito que o Brasil vai ganhar, não, porque muito comercial, né? Hoje o esporte brasileiro é mais a coisa de vitrine e dinheiro, etc. Poder, até política. Então, a gente não acha que o Brasil vai ganhar. Mas vai fazer, eu creio, um bom desempenho. E olha que eu acompanho a Copa do Mundo há muito tempo, né? E meus palpites são meio assim como que bem baseados, né? Lembra até que a Copa que o Brasil ganhou com o Ronaldo Fenômeno. Como diz aí na linguagem popular, eu cantei a pedra, né? Eu disse, olha, o Romário não vai para a Copa e o Ronaldo Fenômeno vai nos dar essa Copa. E foi o que aconteceu. Bom, então vamos entrar no que interessa, nossa felicidade eterna, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer era a nossa transitoriedade das gerações. Então, a gente, quando é jovem, geralmente a gente é forte e a gente tem sonhos. E aí a gente chega naquele ponto de se entusiasmar e achar que a nossa vida não vai ter neste mundo um fim, né? Parece que a gente já vive a vida eterna, mas não é. A gente não está vivendo essa vida aqui, já não é a vida eterna que nós teremos realmente quando ressuscitarmos no corpo glorioso como Jesus. Que é o foco da nossa fé, né? A ressurreição de Cristo é o foco da nossa fé. Nós só temos fé e só somos chamados cristãos, messiânicos, apostólicos, porque em Antioquia nos chamaram a primeira vez de cristãos. Nós só temos essa fé porque Jesus ressuscitou dos mortos, certo? E hoje a física quântica é usada para muita bobagem, muita bobageira, para dizer que toca tudo na vida. Não é bem assim, né? Mas tem certos ensinamentos que a física quântica do século XX, principalmente o teorema de Schrödinger, chamado gato de Schrödinger, a quanto, né, do fóton, a descoberta de Bohr e muitas descobertas sobre a matéria, que é a razão humana, desde a Revolução Francesa, procurou investigar a matéria. E
E o comunismo também, e a corrida, a Guerra Fria, trouxe muito desenvolvimento da matéria, da química, do Prêmio Nobel da Física, que é a realidade mais sensível da nossa consciência, é a matéria. Né? Pois bem, essa pesquisa eu creio que já trouxe para nós uma conclusão muito importante, que é a conclusão dos estudos do Cidade de Turim, estudos cristãos, que provaram fisicamente pela observação, né, que a ciência é a confirmação de modelos de hipóteses teóricas pela observação. Então, os cientistas observaram o Cidade de Turim, aquela imagem, aquele pano de 2000 anos com a imagem de Cristo em raio laser, energia no pano, como ela se formou. Então, a conclusão dos físicos quânticos é que Jesus, como havia dito aos fariseus e saduceus, iria desmaterializar o seu corpo no terceiro dia. E aí o detalhe, Jesus ainda disse esse grande feito e deu o cronos, o dia que ele iria fazer isso, no terceiro dia. Então ele desmaterializou o seu próprio corpo dentro do linho do sudário. Em bilionários de segundos ele tirou o corpo, desmaterializou toda a força forte dos núcleos e do próton, que forma o átomo de carbono, que é o átomo maior da nossa estrutura orgânica, material. O carbono tem uma quantidade de prótons e de nêutrons, que são unidas e formam o chamado carbono. Bom, esse átomo carbono, que é a estrutura básica do tecido orgânico do corpo, Jesus tomou esse átomo de todos os átomos de carbono, que são trilhões, e desmaterializou em piscar de segundos. Como disse o Dr. Paulo há 2000 anos, foi num piscar de olhos. Né? Então, a expressão literária que Paulo usou para esse fenômeno da ressurreição, do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 18, foi piscar de olhos, o menor tempo que ele poderia ilustrar. Então, os cientistas quânticos descobriram, então, que Jesus desmaterializou o corpo no terceiro dia, como ele tinha dito, depois da festa da Páscoa, do sacrifício desse corpo, e depois de anunciar a ceia de Deus, e que no calendário judaico, a ilustração do calendário judaico, mosaico da lei, representa o perdão dos nossos pecados, da culpa, para que a humanidade fosse salva, ou seja, ela fosse desmaterializada e rematerializada em piscar de segundos, no arrebatamento, na ressurreição de todos os cemitérios de cristão, justificadas, sem pecado, sem culpa, para glorificar e louvar a Deus na felicidade eterna. Eterna, sim, meia eterna, porque a eternidade para trás a gente não tinha existido ainda, né? Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós seremos meio eternos. E outro ponto que há a esclarecer sobre isso é que essa energia, para desmaterializar todo o corpo humano, que tem trilhões de células, é preciso trilhões de watts de potência. É uma energia que nem o mundo jamais vai produzir. As usinas nucleares, hidráulicas, de petróleo e gás, nunca vai chegar na energia para desmaterializar todo um corpo. Por quê? Porque a força forte é 100 mil vezes, segundo o doutor física quântica, doutor Osni Ramos, é 100 mil vezes mais forte que a física, que a força fraca que une o próton e o nêutron dos átomos. Dentro de cada próton e nêutron existem quarks e gluons, e esses dois estão sempre ligados por uma força chamada força forte. E essa força forte, que une os gluons e os quarks, são 100 mil vezes mais forte do que aquelas que unem o próton e o nêutron. Então o homem não consegue separar os gluons e quarks, porque a força nuclear quântica é tão grande, 100 mil vezes maior do que a dos prótons e nêutrons que libera a bomba atômica, a energia da bomba atômica. Então você imagina, se Jesus tivesse desmaterializado o seu corpo no terceiro dia, como ele falou, depois da Páscoa, do sacrifício do seu corpo pelos nossos pecados,
ele teria destruído o universo inteiro, né? Porque a força forte do átomo de carbono, e tem trilhões de átomos de carbono no corpo humano, teria destruído o universo todo inteiro. Era uma bomba atômica 100 mil vezes maior do que. Veja bem, a bomba atômica, os Estados Unidos têm uns 10 mil bombas atômicas, ogivas, e a Rússia tem mais uns 10 mil, a China mais uns 30 mil bombas atômicas. Só um quark e um grupo a separar são 100 mil vezes maior do que a energia do próton e do nêutron juntos, a energia fraca. Multiplica isso por trilhões de prótons e nêutrons do carbono do corpo humano. Em bilionésimo de segundo, para que essa energia toda não queimasse o mundo e destruísse o mundo inteiro. Né? Então, assim como ele tirou a energia dos carbonos do seu corpo, ele usou a energia do seu corpo em bilionésimo de segundo. Então foi, já estava em pé, na frente de Maria Madalena. Então está provado para os cientistas quânticos que o Evangelho e a Escritura guardou esse Evangelho, guardou esse Sudário de Turim durante 2000 anos, em guerra, revoluções, incêndio, tempestade, todas as catástrofes na Terra. Ele guardou o Sudário de Turim e ele guardou os evangélicos em 5.000 cópias em grego, preservado nas melhores traduções, que é o Texto Receptus e Majoritário. E agora, a família 35 de Wilbert Pickering, que ainda está vivo, que é um cotista de manuscritos. Então, ela, na linguagem Almeida Corrigida Fiel da Trinitariana, a Sociedade Editora Trinitariana, ela contém o texto e também do Dr. Pickering, no grego, da família 35, melhor manuscrito. Ele viaja lá nos mosteiros da língua grega para procurar mais manuscritos das cartas de Paulo, Apocalipse, de Pedro, João, dos apóstolos, até hoje. Então, essa preservação da palavra falada por Jesus, pelos apóstolos, nós temos em mão, segundo o Dr. Pico, 95% de acerto e precisão de toda essa revelação. E nessa revelação está lá a coroa que Jesus usou de espinho, está lá chicotada no seu corpo, no sudário, está lá a lança no lado direito do peito, né? Que o soldado romano centurião furou, os cravos nos pés, os cravos, né? E os dentes, né? Raio-x dos dentes, porque essa energia, apesar de ter ficado no sudário por milésimo, bilionésimo de segundo, ela mostrou o raio-x dos dentes, ou seja, ela mostrou a radiação, né, da desintegração. Quando ele desintegrou aquele corpo, a radiação da desintegração levemente revelou os dentes de Jesus no sudário. Então, é um raio-x, né? Raios gama solta, na desmaterialização solta raios gamas, por bilionésimo de segundos. Então, isso é como os modelos, como os físicos quânticos conseguem entender o fenômeno do sudário, que é uma imagem chamuscada dos finos linhos, é como se fosse um tom de chamuscamento em cada fio de linho do sudário de Turim. Então, quem é racional, quem tem uma mentalidade, uma cultura que possa entender isso que eu estou falando, não tem mais dúvida que Jesus é o único Deus. Que esses hinduístas dizendo esse Deus impessoal, que é energia criadora, o Brahma, é narrativa, né? Narrativa sem realidade histórica, fato, evidência, referência histórica, como Jesus Cristo mostrou, porque ele quer que nós tenhamos um corpo imortal como o dele, acima de toda a materialidade deste cosmo material. É uma matéria celeste que está sobre esta matéria terrestre. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim também a matéria e o corpo celeste, como explica Paulo em 1 Coríntios 15, ele tem uma física, uma quântica, tabela de Mendeleev, que a gente estuda lá no 2º grau, de elementos potencializados a uma altura muito maior do que a dessa terra. Por isso Jesus passou pelas portas, cumprimentou, mas era material. Mas é uma matéria superior, imortal, impassível. Agora a gente viu aí um adolescente que abandonou a família, foi morar com um ancião doente de 63 anos, como um casal.
Então a gente vê que as pessoas são movimentos químicos de paixões sem muita inteligência, né? O ser humano, nós temos que buscar sabedoria, como clama o livro de Provérbios, Salmos, a cada dia, para que a gente não vá sendo levado pela esse movimento químico do nosso corpo, paixões e sem inteligência, deixando a mãe e o pai super preocupados, né? Como se fosse uma coisa de vida ou morte, essa paixão. Então, isso a gente tem que nos libertar com a palavra de Deus e a oração, Espírito Santo e jejum, para depois a gente não ter que chorar. Então, esses os pontos sobre Jesus, sobre a nossa condição mortal e a nossa condição de felicidade eterna, um corpo como o de Jesus do Cidade de Turim. A igreja não reconhece por questão política, né? O Papa João Paulo II, os outros papas ficam ali em cima do muro, porque ele tem medo de cair do muro, né? O muçulmano pode derrubar ele, o hindu, a política, né? O maçom pode derrubar ele a qualquer momento do muro. Então eles ficam com medo, dizem assim, não sei, esse homenzinho aí parece com Jesus, mas não podemos dizer que não sabemos, a ciência não prova. E aquele tal do carbono 14 que fizeram lá décadas atrás é falso, né? Já foi comprovado que é falso. Ele pegou material falso, o método, os cientistas do Arizona, da Suíça e da Inglaterra eram cientistas que tinham um plano conspiratório contra a igreja, contra a fé cristã, contra a autenticidade do Cidade de Turim. Hoje já está comprovado pela inteligência artificial de que o pano é realmente do século I e não do século XII, XIII, como os cientistas enganaram a mídia toda, compraram a mídia toda, ameaçaram o cardeal. Já tinha o livro pronto antes do teste do carbono 14 do tecido do sudário. Então nós já sabemos tudo isso, todo mundo já sabe aí que tem boas fontes de informação. Então por hoje eu acho que já deu, né? A gente conversou muito. Vai dar 20 minutos. Se você também quer aceitar esse Jesus, não aceitou ainda essa fé e essa palavra inerrante, perfeita, sabedoria do alto, essa luz, aceite Jesus, seu coração, sua palavra, e o Espírito Santo ore e cresça na graça e conhecimento da palavra do Espírito Santo de Jesus nosso Senhor, que agora é a festa do Espírito Santo, Pentecoste. Último ponto. Israel está comemorando, né? Tem um irmãozinho judeu lá que fez um vídeo muito bonito, ele mostrando Jerusalém. E o Espírito Santo, o Pentecostes, foi a Chag Shameash Shavô, feliz Pentecostes. E lá os judeus em Jerusalém, estão fazendo festas, frutos, fazendo os primeiros frutos, né? Porque lá é primavera, aqui é outono, lá é primavera dos primeiros frutos, homenageando ao Deus de Israel, Deus da Bíblia, Deus de Moisés, a casa de Moisés, e nós, a casa de Jesus, homenageando Jesus que nos deu o fruto do céu, que é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, para o perdão dos nossos pecados, nos deu a justificação pela sua ressurreição e enviou o Espírito Santo depois de 40, de 4 semanas, né? De 7 semanas, 49. Pentecostes, 50 dias. Ele disse, eu enviarei o Espírito Santo. E enviou, então, o fogo do Espírito Santo nos nossos corações para habitar conosco a palavra de Deus escrita no nosso coração, não mais em pedras como foi a da casa de Moisés, lá que os judeus estão comemorando, mas no nosso coração o Espírito Santo derramou a sua alma, né, seu espírito, sua energia, sua vida, para que nós tenhamos vida eterna e felicidade eterna com Jesus, amém? Mas é muito bonito a gente ver, né, que ainda hoje a gente tem ali naquele Sião, naquele Jerusalém, aquele lugar, tudo a graça de Deus derramada, né? Perdão dos pecados na cruz ali no Monte Calvário, temos o Pentecoste também ali em Jerusalém. Então realmente Jerusalém será a capital global, não será Nova York, Pequim, Washington, será Jerusalém, graças que nesse tempo de Deus, dessa trombeta de Deus, estude o Apocalipse, que eu fiz o estudo aí por capítulo, para você entender melhor, se não entende ainda o Apocalipse. Nós reinaremos, seremos felizes para sempre lá em Jerusalém, com Cristo sobre todas as nações. As nações vão continuar na Terra, né, no milênio, na era do milênio de 1000 anos, que é uma era encurtada, era para ser 2000 anos, mas Jesus encurtou para que a humanidade não se acabasse aí em bombas atômicas, né?
não iria restar humanidade. Então ele encurtou de 2000 anos, que é uma era, para 1000 anos, um milênio conosco, antecipou 1000 anos a nossa ressurreição e o seu reino aqui em Jerusalém, onde vai sair a lei. A lei não vai sair mais de Brasília, do PT, não vai sair mais dos woke dos Estados Unidos, da Europa, não. A lei vai sair de Jerusalém, com Jesus e toda a igreja ressurreta no corpo divino, maravilhoso, um corpo que não morre, né? Corpo realmente feito do céu, né? Para o céu, né? Amém? E o planeta Vênus, né? Nós teremos vista da Terra no planeta Vênus. Jesus diz no Apocalipse: dar-vos-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã é o planeta Vênus. Então Jesus está preparando o planeta Vênus no meio do caminho, entre Jerusalém celeste, no milênio, e o planeta Vênus no meio e a Terra embaixo. E depois do milênio, a Terra ainda é reformada, resolvido todos os seus problemas climáticos, que estão aumentando. Nos 1000 anos a Terra não terá esses problemas climáticos. E depois do juízo final do milênio, uma nova terra, um novo céu maravilhoso, com a Jerusalém celeste na terra, de 2.100 quilômetros daqui para Manaus, né? Porto Alegre a Manaus, que a pessoa pode ir na Jerusalém celeste. Tudo será uma cidade. Daqui a Manaus será uma cidade para nós irmos, andarmos, ruas de ouro, casas, mansões de... Agora estou visitando, estou orando, peço oração no grupo de oração por Pedreiro, amigo nosso aí, conhecido nosso, que está com 20% de oxigênio no pulmão ali no hospital, muita situação muito grave. Estamos trabalhando para ver se descobre, se consegue botar ele nos exames cardiológicos no hospital, né, para saber o que é o problema. E eu visitei e falei para ele: olha, segura, tem fé, porque tem um pedreiro que está preparando casas para nós no céu, mansões. O pedreiro maior está no céu. E Jesus disse, João 14, 1-3, casa de meu pai há muitas moradas, e eu vos prepararei lugar. E vos levarei para que onde estejais vós também comigo. Então nós vamos estar a cear com ele um vinho novo também. Os viticultores, eu sou um viticultor pequeno, nós vamos ter vinho novo para tomar lá no céu. Agora está um frio, né? Vamos tomar um pouquinho, a medida controlada do vinho, né? Não é bom exagerar em nada. Deus não se agrada àqueles que exageram nas medidas, tanto para o comércio errado, fraudulenta, como para o organismo beber, né? Então a medida precisa ser correta, justa, para o corpo, para a alma, para o espírito, para a sociedade, para o comércio, né? E todas as medidas e pesos, Deus não se agrada de quem corrompe ou frauda o peso e a medida, que é um Deus de equilíbrio, um Deus de economia, um Deus de justiça. Amém? Graças a Deus. E você que nos assiste já é cristão, na igreja, batizado, já achou sua igreja, sua comunidade, sua palavra. Eu deixo a minha bênção desde a igreja de Jesus doméstica, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Falou, Alf. Finalmente chegamos à conclusão da nossa longa reunião de conjuntura. Continuamos orando pela família Albo, né? Para que Deus esteja no controle de tudo. Amém. Até uma próxima oportunidade. Dê um like, compartilhe. Ainda temos o pendrive para o grupo Cruz e Força. Enviamos com custo do pendrive e do correio o curso com 170 arquivos, 92 aulas de teologia bíblica para você crescer na graça e conhecimento da palavra do eterno nosso Deus, amado Salvador, irmão sacrificial Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E o amor do Pai fique com você, com sua família. Vá bem a sua alma e seu espírito. Compartilhe, dê um like, comente. Amém. Alf.